Boa tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra-se em Romanos, capítulo 8, no versículo 35 em diante, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito linda essa mensagem de hoje, irmão, muito linda. Aqui tem uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos e irmãs, muitas vezes acontecem problemas nas nossas vidas, mas os problemas, as tribulações, as perseguições, problemas aqui são vários. Olha, tem até uma lista, olha só o que fala aqui, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? São muitos os problemas, são muitas as dificuldades, são muitas coisas que se levantam muitas vezes contra as nossas vidas. E essas tribulações nos causam cansaço, nos causam um desânimo. Esses problemas, essas dificuldades nos causam falta de fé. Muitas vezes ficamos abatidos, ficamos enfraquecidos até espiritualmente, doentes espiritualmente. Por quê? Porque nos falta fé. Mas é nesse momento que nós precisamos da fé, porque através da fé nós vamos se levantando, nós não vamos olhando para a circunstância, nós não vamos olhando os problemas, nós não vamos olhando as dificuldades, nós vamos olhando para Jesus. E ali a nossa fé vai aumentando, porque nós vamos de glória em glória, de glória em glória, nós vamos buscando a Deus e o Senhor vai nos fortalecendo dia a dia. Então, irmãos, o que causa assim, muitas vezes um afastamento, causa uma tristeza, um desânimo, até mesmo uma depressão. Pessoas que têm síndrome de pânico, outras estão extremamente angustiadas, cansadas, abatidas, estresse total. Por quê? Porque falta fé. Mas quando nós adquirimos fé, quando nós clamamos ao Senhor e Ele nos enche da fé, então a fé faz com que a gente vá caminhando. A fé traz perseverança, a fé traz alegria no nosso coração. E a gente não olha os problemas, não olha as dificuldades. Jó estava passando por um momento terrível na vida dele, mas ele falou: eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará. Não olhe para as dificuldades, não olhe para os problemas, não olhe. Quando nós colocamos a fé em prática, Deus nos levanta. Nós não podemos ter medo, não podemos ter medo. Josué, quando ele estava ali substituindo o grande líder Moisés, ele ficou com medo, porque ele ia substituir Moisés. Imagine um homem que tinha uma liderança linda, um homem que falava face a face com Deus, e ele era o substituto, ele sentiu medo. Mas o Senhor falou: seja forte e corajoso, não temas e não te espante. Ali, irmãos, aquela palavra que Deus deu para ele é a palavra que Deus está dando para mim agora e para você. Seja forte e corajoso, não temas e não te espante. Não se preocupe com os problemas. Nada pode separar você de Deus. O que pode nos separar de Deus? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada, nada. Nada disso pode nos separar do amor de Deus, porque nós somos mais que vencedores. Aqui diz a palavra de Deus: em todas essas coisas que nos sobrevêm na nossa vida, as tribulações e angústia, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, aqui diz
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Pode se levantar o inferno, pode se levantar pessoas querendo nos destruir, pode se levantar pessoas com orações contrárias, pode fazer até macumba, feitiçaria, nada vai cair sobre nós, porque o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, e Ele envia os seus anjos para guerrear em favor da nossa vida. Praga nenhuma, a Bíblia diz no Salmo 91, praga nenhuma chegará à minha tenda, nem à tua tenda. Não tenha medo do inimigo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós começamos a resistir na fé, sem medo, confiando em Deus. Aqui, essa palavra está falando que nós devemos confiar no Senhor. Confia no teu Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Nós temos que confiar, mas muitas vezes sentimos medo. A nossa fé fica abalada. Muitas vezes ficamos assim, frágil. Ficamos cansados, abatidos, e o inimigo vem e ele destrói. Mas quando nós usamos a nossa fé e dizemos, não, Satanás, na minha casa você não tem direito legal, você não vai tocar na minha vida financeira, você não vai tocar na minha saúde, você não vai tocar nos meus filhos, eu vou me levantar. E quando nós falamos, eu vou me levantar, nós se levantamos. E você se levanta em jejum, oração, estudo da palavra, oração da madrugada. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E quando começamos a resistir, começamos a lutar, começamos a guerrear, o demônio vai embora. E ele não tem mais força. A força do demônio vai se aniquilando. Ele vai ficando frágil, ele não aguenta mais. E ele vai embora. Por quê? Porque a bênção e a unção, a graça, o poder que está sobre nós, ele não resiste. Irmãos, a Bíblia é bem clara, bem clara. O poder e a unção quebra o jugo. Está escrito aqui na Bíblia, é bíblico. A unção quebra o jugo. Quando nós nos levantamos em oração, jejum, estudo da palavra, o inimigo tem que bater em retirada. Ele não tem força, ele perde a força. Por mais que tenham feito coisas horríveis para te destruir, palavras terríveis de maldição, vai cair por terra. Por quê? Porque a unção quebra o jugo. E o Senhor, ele vai na minha frente, ele vai na tua frente e vai quebrando todas as cadeias, todos os grilhões, toda a amarração do diabo vai sendo quebrada em nome de Jesus e nós vamos sendo libertos, Mas só que tem uma coisa, irmão, não podemos ter comodismo na nossa vida. Sabe por que as pessoas não têm vitória? Sabe por que as pessoas são fracassadas muitas vezes? Muitas pessoas são fracassadas e o inimigo vem, ele entra, destrói. Por quê? Porque se acomoda. Nesse momento de luta não é momento de comodismo. No momento de luta você não pode ficar acomodado nem acomodada. Ali, a juíza Débora, ela falou, eu me levantei como mãe em Israel. E ela foi até para a guerra, ela foi lá, ela profetizou para Baraque. Baraque falou, se você for comigo na guerra, então ele falou, então eu vou com você. Ela foi para a guerra, uma mulher foi para a guerra, guerrear lá com o capitão Baraque. E ela foi, ela teve vitória. Então, irmãos, ela não ficou acomodada. Ela viu a situação de Israel e ela lutou. Você está vendo a tua situação dentro da tua casa e você está de braço cruzado. Você está vendo a situação, você está vendo o inimigo entrando, devastando ali, prejudicando teus filhos, prejudicando, quem sabe, o teu marido, prejudicando a vida financeira, prejudicando a tua vida. O inimigo está ali, tentando destruir, assolando a tua casa. E você está assim, ó, de braço cruzado para... Não, Deus não quer que você fique assim. Deus não quer pessoas assim de braço cruzado. Deus quer verdadeiros adoradores. Deus quer guerreiros. Onde estão os guerreiros do Senhor? Onde estão os soldados de Cristo? Levanta-te hoje. Hoje é dia de você se levantar. Hoje não é dia de você ficar parado, de você ficar parada. Hoje é dia de você lutar. Vamos lutar e vamos vencer. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Não é provação, não é luta, não é falta de dinheiro, não é problema de saúde, não é problema com os filhos. Nada disso pode te abalar, porque você é mais do que vencedora. Eu sou mais do que vencedora. Nós somos mais que vencedoras. Nós somos guerreiros do Senhor e nós vamos lutar. Satanás, você não tem poder sobre a minha casa, sobre a minha família. É assim que nós temos que dizer. E vamos lutar, e vamos guerrear. Então vamos fazer essa oração?
Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, que nós possamos ter força para se levantar hoje, Pai, em guerra, Pai, em guerra. Nós estamos em guerra, Jesus. O inimigo quer nos destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer mesmo, Pai, destruir a nossa casa, a nossa família. Ele quer, Senhor, destruir os nossos filhos, quer destruir nossa vida financeira, quer destruir nossos casamentos. Ele quer destruir, Senhor, o casamento das pessoas. Ele quer destruir, Senhor Jesus, ó Pai, ali a nossa saúde. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus para guerrear, Pai, em favor de mim, em favor de todo esse povo, Senhor, de todo esse povo do mundo, Senhor Jesus. Vai de encontro, Senhor, a todas essas pessoas que estão sofrendo, Senhor, mas estão com medo, não conseguem se levantar, perderam a fé. Jesus, vai acrescentando fé, tira o medo dessas pessoas, tira o comodismo, Jesus, tira o comodismo, Senhor Jesus. Não deixe de ficarem acomodados, que eles venham se levantar, orar na madrugada, que eles venham se levantar, Senhor, em jejum e oração, que eles venham se levantar no estudo da palavra e está se levantando na fé. Levanta eles na fé, Pai. Faz eles acreditarem que o Senhor vive. O Jó falou, o meu Redentor vive e por certo se levantará. Quando nós nos levantamos, o próprio Deus se levanta também em nosso favor. E Ele envia os anjos e Ele guerreia em meu favor e em teu favor. Tenha fé, creia em Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus.